né, Lohan? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, em especial da equipe técnica da UFSC, que se disponibiliza mais uma vez a estar fazendo uma reunião na parte da noite, né? E também fico feliz que a gente está chegando aos finalmente aí da revisão do plano diretor, e logo mais a gente deve estar disponibilizando ele para votação na Câmara, né? Claro que antes vai passar pelo Conselho, inclusive uma das pautas de hoje é definir essa última reunião, e assim a gente consegue encerrar esse ciclo de um ano aí, revisando o plano diretor. Então, eu passo a palavra ao professor Samuel, pode fazer as honras aí. Então, boa noite, pessoal, assim, né, como o Lohan falou, assim, então mais uma reunião que a gente tem, agradeço muito a disponibilidade, a gente sabe aí às vezes da dificuldade, sobrecarga de trabalho, então mais uma reunião noturna. A gente está realmente chegando aí na etapa final. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui que a gente fez, né, para ajudar a conduzir as atividades aí da reunião de hoje. Então, vocês receberam, né, a convocatória e a ata da reunião anterior, né, então já explicitando quais seriam os pontos de discussão que a gente traria hoje, né, para conversar com vocês, mas só reforçando, a gente sempre mostra para o núcleo, para o conselho, para as várias instâncias que a gente faz reuniões, esse calendário aqui. Então, nós estamos aqui já na etapa 5, fechamos a consulta pública, né, está no momento agora de sistematização das contribuições da consulta pública, né, da emissão dos pareceres da UFSC, e aí a gente tem ainda a etapa final, que é da discussão do conselho sobre essas contribuições, que é essa etapa da conferência final, né. Então, compete agora ao conselho, né, segundo a metodologia que a gente aprovou lá no início, né, fazer a validação, a discussão e a definição do conteúdo final do plano diretor a partir dessas contribuições que foram colhidas. Então, a expectativa nossa aí é, se tudo caminhar bem, né, é claro que o Conselho tem total autonomia para discutir, ajustar calendário, que considerar pertinente, né, nossa expectativa é de entrega aí da versão consolidada do anteprojeto de lei, se tudo der certo, aí até o final da primeira quinzena de julho. Então, basicamente, um mês daqui para frente, né. Então, estamos realmente aí depois de 12 meses de trabalho, completando o 13º mês aí bem próximo, né. Aqui as pautas, então, que a gente colocou na convocatória, né, então a aprovação da ata da 4ª reunião, a apresentação do panorama da consulta pública, a gente trouxe os dados gerais, né, uma organização prévia que a gente está fazendo das contribuições, para vocês terem noção do que veio, né, uma discussão que a gente gostaria de trazer sobre uma demanda excepcional de contribuição, né, para ser colocada na conferência final, a gente vai explicar no momento oportuno o significado disso, né. Depois a gente tem a aprovação do regimento da conferência final e do cronograma. Então, são as etapas, né, como vocês sabem, a gente faz isso, não é pro forma, né, vocês sabem, o Conselho tem um papel central de controle, acompanhamento, fiscalização, né, então qualquer modificação de data, de metodologia, de etapa, tudo a gente passa pelo Conselho. Né, então, a gente compartilha com vocês a responsabilidade, né, dessas etapas e, claro, também, se tudo caminhar bem até o final, o aspecto positivo de ter conseguido construir uma trajetória bacana, né, na elaboração do plano diretor. Então, essa é a pauta. A ata foi encaminhada para vocês, a ata da 4ª reunião foi encaminhada junto com a convocatória, não sei se tem alguma sugestão de modificação, foi uma pauta bem simples também, né, a última reunião não teve nada de segredo, né, e nenhuma decisão muito estruturante, tinha a ver também com o calendário e o regimento da consulta pública, que já finalizou, né, então era um pouco esse foi o espírito da última reunião. Não sei se vocês têm alguma contribuição, alguma modificação, se a gente pode colocar em votação. Podemos? Então, fazemos daquela forma, né, quem é favorável à aprovação da ata permaneça como está, quem não for pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone, a gente deixa aí 5 segundos para o pessoal se manifestar. Então, beleza, pessoal. Então, primeiro ponto da pauta, atravessamos. O segundo ponto, então, tem a ver com o panorama geral da consulta pública, só lembrando que a gente está agora um trabalho bastante intenso, interno, de organização, né, então tudo que veio da consulta pública, cada contribuição, né, a gente organizou, a planilha, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente organizou os dados, né, uma prévia de quantas contribuições vieram, o que foi de inclusão, o que foi de exclusão, o que foi de modificação de proposta, né, algumas categorias que a gente fez também de temáticas principais, né, que apareceram, para vocês terem uma noção
da consulta. Assim, antecipando, eu acredito que foi a consulta pública, a gente está aí, acho que rumando para o nosso 8º, 9º plano diretor aí no LabUrb nesses últimos anos, e assim, talvez tenha sido a consulta pública talvez mais tranquila, assim, no sentido das contribuições. Nada, assim, claro, algumas coisas talvez não seja necessariamente convergente a nossa percepção em relação ao que veio da consulta pública, a gente vai dar nosso parecer, né, mas a gente avaliou que nenhuma delas descaracteriza o plano diretor, assim, do ponto de vista, né, alguma mudança abrupta e tal. Eu acho que isso é também um pouco resultado de um processo que, né, conseguiu construir algumas convergências ao longo, né, se a gente vê, foram várias coisas que foram acolhidas na versão preliminar, como perímetro urbano aqui ou lá, né, ampliação de determinadas áreas de ocupação, percepção sobre alguns tipos de uso, sobre os impactos principais, a questão das descentralidades, então vários conteúdos estruturantes do plano diretor. Eu acho que foram coisas que, né, pelo processo participativo, acabaram sedimentando aí um entendimento relativamente pacificado sobre algumas coisas importantes do plano diretor. Então, isso eu acho que é uma coisa muito positiva, né, a gente ter conseguido construir. Acho que o diálogo com o Conselho tem sido nessa toada, né, sempre de discussão, de encaminhamento dos aspectos, e eu acho que a consulta pública, né, que é uma participação um pouco mais ampliada para além do Conselho, também representa um pouco essa lógica. Então, a gente teve no total 18 formulários online preenchidos, e aí, claro que cada formulário online a gente pode ter mais de uma demanda, mais de uma contribuição, né? Por exemplo, o Roberto foi uma pessoa que fez a leitura cuidadosa, fez contribuições e mais de uma contribuição, né? O Lohan também fez, e ótimo que tenham sido feitas, né? Então, cada formulário muitas vezes tinha mais de uma contribuição, e às vezes até uma contribuição que a pessoa colocava, né? Uma dos preenchimentos, às vezes ali a gente também separava em uma ou duas, porque às vezes a pessoa pedia alguma coisa ligada a gabarito, ou ligada à taxa de ocupação, a gente destrinchava isso para ficar bem claro qual que era o tópico que a gente estava falando. Então, desses 18 formulários, geraram 33 contribuições diferentes, né, e foram 17 pessoas que fizeram contribuições, né. Vocês veem que tem uma representatividade grande da área rural, né, da área rural 1, com 9 contribuições, da área urbana 2, com 27%, né, com 4 contribuições, com 27%, e depois da área urbana 1 e área rural 2, cada uma com 2 contribuições. Aí o que a gente faz, né? Assim, a gente é muito transparente na forma como a gente faz a sistematização dessas contribuições. Então, a gente organiza essas contribuições numa planilha geral, né? A gente gera códigos para cada uma delas. Eu não sei, Nath, se já foram encaminhadas os códigos para cada pessoa que fez essa contribuição, ainda não, mas vai ser encaminhado antes da conferência ainda, com bastante tempo, né? Um código para a pessoa poder saber, né, se aquela contribuição foi para a conferência, como é que ela foi deliberada, o que ela foi discutida, né? Então, tudo isso a gente faz com bastante cuidado. Então, a gente cria um código para a proposta, a gente cria também, né, um tipo, uma coluna que é o tipo de proposta, se é uma sugestão de inclusão, se é uma sugestão de exclusão, se é uma sugestão de alteração, o texto da proposta, o que a pessoa está demandando da proposta, a justificativa que ela coloca para aquela demanda, né? O anexo, às vezes tem um mapa, uma imagem, né? Alguma coisa que dá suporte para aquela contribuição, e aí depois a gente tem a parte laranja e amarela, que é o nosso processamento, né? A gente organiza em temáticas, é zoneamento, é questão de uso e ocupação, é questão de parcelamento do solo, é questão de regulação fundiária, então a gente organiza um pouco para a gente poder, depois, na conferência final, dar um pouco mais de compreensão das discussões, e a gente também dá um encaminhamento nosso. Sugerimos o acolhimento dessa contribuição, sugerimos um acolhimento parcial dessa contribuição, sugerimos a rejeição dessa contribuição, né? Então, sempre tem um encaminhamento, se é aceito, se é parcial, se é recusa, e tem um parecer técnico. Tá? Então, que é a nossa percepção. A gente é favorável. Quando é favorável, a gente nem se preocupa tanto de dar parecer, porque, em princípio, de acolhimento não tem muito problema, né? Mas quando é parcial ou quando é uma recusa, a gente fala, a gente está recusando por isso, isso é contraditório a tal aspecto, pode ser jurídico, pode ser, né, técnico urbanístico, pode ser, né, a gente tem também suporte, né, especialista em direito humanístico, que nos ajuda também a dar pareceres também nesse tipo de debate, mas pode ser também ligados a algum tipo de contradição ao processo participativo. Então, tem vários níveis de pareceres que a gente vai estruturando nessa planilha. E o que a gente vai levar para a conferência, para vocês terem ideia, é sempre apresentar para cada contribuição, olha,
veio essa proposta, né, o texto da proposta com essa justificativa, e a gente apresenta o nosso parecer. A gente sugere acolhimento, a gente sugere um acolhimento parcial, a gente sugere recusa por isso. E aí, para cada dessas 33 contribuições que vieram, a gente vai abrir discussão. Né, apresenta a nossa contribuição e a gente abre a discussão. Né, vai ter gente favorável, gente contrária, né, e aí vai colocar o parecer em votação. Né, se o parecer for aprovado pela maioria dos representantes do núcleo gestor do Conselho de Desenvolvimento, ele é considerado aprovado. Se ele é rejeitado pela maioria, a gente vai ter que construir uma proposta alternativa. Tá? Então, só vocês terem ideia, é assim que funciona a dinâmica depois que a gente vai colocar para votação de vocês do regimento da conferência final. A gente fez em Angelina, foi bem tranquilo, assim, nada é muito tranquilo no sentido, né, porque às vezes tem temas que tiram, né, tem pessoas favoráveis, pessoas contrárias, é normal que isso aconteça, né, mas em Angelina a gente conseguiu fechar em uma noite, lá eram até um número maior de contribuições, em Antônio Carlos também, em Nova Serrana também. Então, assim, a gente acredita que aqui, São Pedro de Alcântara, até agora, a gente foi o que teve a melhor, assim, um processo mais, acho que, colaborativo e construtivo, assim, com o conselho e nas oficinas. Então, claro que a gente não pode contar com ovo, né? Mas, assim, a gente espera que essa seja a dinâmica até o final, tá? E aí, aqui vocês terem ideia, então, das 33 contribuições, né, a sistematização que a gente fez, então, 14 estão ligados a parâmetros urbanísticos, então tem a ver com o que é parâmetro urbanístico, né, taxa de ocupação, recuo frontal, índice de aproveitamento, número de gabarito, né, número de pavimentos, né, então esses são os parâmetros urbanísticos, e geralmente é o tema que aparece, que traz mais não conflito, né, mas traz mais percepções um pouco divergentes, assim. Então, 14, o outro, né, o segundo é zoneamento, apareceu 13 vezes, super comum, e geralmente as duas coisas estão interligadas, né, porque os parâmetros urbanísticos eles estão regulando as diferentes zonas, né, se é zona mista, se é zona residencial e tal. Então, vocês veem que o grosso da discussão está onde geralmente realmente os temas mais sensíveis, depois ligados à mobilidade, sistema viário, questão de vaga de estacionamento, perfil de via, então algumas coisas ligadas a isso, né. Depois a questão de alteração de prazo, eu não sei exatamente o que é essa demanda de alteração de prazo, depois a gente pode verificar, não lembro muito bem. Um ligado ao aspecto ambiental e um outro tema que está um pouco fora, a gente colocou na categoria de outros, que às vezes é uma dúvida, né, que não necessariamente é uma contribuição, às vezes não tem a ver com o tema do plano diretor especificamente, então acaba entrando um pouco nessa categoria de outros. Né? Então, assim, bem assim, comum essa organização e essa intensidade de maiores demandas em zoneamento e parâmetros urbanísticos. Geralmente é isso que aparece mesmo. Então, das 33 contribuições, né, a gente teve 33 online, não teve nenhuma contribuição física, né, então a gente colocou lá as cópias nos locais, né, físicos, as fichas, a impressão, a gente fez todo esse trabalho, mas é normal também que as pessoas acabem optando muitas vezes pelo online, pela comodidade, né. E aí, das 33 contribuições, 28 foram de alteração de parâmetro, né, de algum parâmetro da regulação que o plano diretor coloca, nenhuma de exclusão, né, e 5 de inclusões, então coisas que não estavam previstas no plano diretor e que foram sugeridas de serem incluídas. Né. E aí o que a gente fez uma prévia, né, isso a gente vai apresentar para vocês na conferência final, mas é só uma prévia, né, que a gente fez uma sistematização, porque às vezes do que vem de contribuições, nem tudo vai para deliberação. Porque às vezes a pessoa coloca uma contribuição na consulta que é uma dúvida. Onde é que está a informação sobre o perfil viário do sistema tal? Né? Está lá na consulta pública, a gente só faz uma resposta sobre isso. Não tem nada o que votar, né, relacionado a esse tema. Então, a gente vai apresentar para vocês, se vocês acharem que não é resposta e que é coisa para deliberar, na conferência final a gente vai estar aberto para isso, não tem problema nenhum, tá? Mas, em princípio, das 33, 4 são respostas, tá? E 29 são coisas que a gente vai levar para deliberação mesmo, para debate, para discussão e para votação do Conselho. Tá, então, esse é um panorama, não sei se vocês querem colocar alguma dúvida, a gente não trouxe parecer, porque os pareceres ainda estão em processo de elaboração e seria ruim a gente trazer algo preliminar. E a ideia é que a conferência seja esse espaço para deliberação com calma, assim, né, se vocês precisarem de um segundo dia para a conferência, um terceiro dia, não tem problema nenhum, a gente só vai sair da conferência no momento em que todos, né, o Conselho de Desenvolvimento entender que a discussão está suficiente e está bem feita, tá? Então, não, né, vocês podem, será que vai ter tempo? Não, isso o próprio Conselho, durante as atividades, vai poder, né, demandar mais tempo, uma noite a mais, então isso está realmente em aberto dentro né, das competências que o Conselho tem. Roberto, por favor. O que me surgiu agora
uma questão que eu tive a oportunidade de discutir após a última reunião nossa, né? Mas no momento de fazer as contribuições me passou batido, né? Então eu pergunto assim, se vai haver momento ainda de repente a gente não assim impor alguma coisa, mas discutir alguma coisa que não foi objeto de sugestão agora nessa consulta pública. A coisa que a gente tentou falar em vários momentos ali, até em reuniões preliminares, era o que significa o risco disso, né? Sei. Tá. Porque às vezes pode ser, poxa, esqueci de discutir, não coloquei a questão do recuo lateral do lote e tal, poxa, é uma questão de repente, mas o risco às vezes é a gente chegar numa conferência final e abrir margem para vir contribuições aleatórias, e aí a gente realmente não consegue encaminhar. Então essa foi a que a gente tentou em vários momentos, né, colocar claramente, assim, e outra coisa, né, Roberto, a gente ainda tem, não é a bala de prata, né, a gente tem também o próprio momento ainda de discussão na Câmara de Vereadores, se precisar de algum ajuste fino, de algum aspecto, também a própria Câmara está aberta a fazer conferência. O Vinícius está aí, acompanhou o processo, como tem outros vereadores também, faz parte. Então, é só uma demanda que a gente sugere que o Conselho olhe com bastante cuidado. Assim. A gente teve experiências bastante problemáticas, né, quando a gente não... De modo algum, quero abrir alguma... sim. Na verdade, essa preocupação é uma preocupação geral, né? Não é nada específico, não é individualizado. Eu espero que o Lohan tenha atacado essa questão, porque era uma preocupação do prefeito também. Mas, enfim, é o que diz respeito no sistema viário que foi feita a proposta de alteração de viária, né? Entre as centralidades. Apesar de ter sido objeto de discussão nas reuniões temáticas, nas oficinas, eu não percebi nada como proposta do plano, que seria a alternativa viária para atender a 281, um contorno viário de São Pedro de Alcântara, só isso. É uma questão bem ampla. Tu fala daquela via proposta paralela a 281? Não é essa da centralidade de São Pedro e Santa Teresa. Da Vila Jux, contornando o centro de São Pedro. Essa não apareceu, vocês veem que não apareceu, né, nas discussões todas, né, é o risco de agora a gente inserir isso de forma sodada, por exemplo, isso tem impacto até na estrutura urbana proposta, né, no zoneamento e tal. Então, eu acho que se for o momento de fazer isso, talvez no futuro, daqui a 5 anos, 6 anos, quando isso aparecer de forma mais consistente, talvez de fazer uma discussão estruturada sobre o impacto disso no zoneamento. Entrar agora de forma assim, né, meio na diagonal, é um pouco problemático. É engraçado, porque isso foi objeto de discussão naquela oficina da sede do município, entendeu? Em São Pedro. E não apareceu no plano, e eu passei batido na minha contribuição, mas... Eu deixar que um próximo momento, de repente, a Câmara aborde isso. Só que o plano deveria... eu digo assim, se houve uma falha no plano, eu posso dizer que essa foi uma falha, assim, importante. Não vou dizer que seja grave, mas importante. Interessante, né, assim, aparecer talvez numa reunião, né, mas depois foram apresentadas em oficinas essas propostas todas, né, e teve a consulta pública, ela não apareceu, né. Então, isso é uma questão importante, assim, também de... Talvez isso é uma coisa que em algum momento vai aparecer com mais força, mas talvez nesse momento ainda seja relativamente limitado o debate, né? Então, acho que é uma questão que está aí, né? Acho que vai permanecer aí nos próximos anos de acompanhamento do impacto do plano diretor, né? Tudo bem. Beleza. Mais alguma questão sobre o panorama geral da consulta, pessoal? Assim, alguma dúvida? Não? Tá. Aí o próximo tópico, a gente tem uma situação... Samuel, O microfone está desligado. Aí fica difícil explicar, né? Então, pessoal, a gente também trouxe esse ponto de pauta aqui para conversar com vocês, porque a equipe da UFSC, em vários momentos, aí, em reuniões com o Conselho de Desenvolvimento, a gente sempre
pautou esse debate, né, sobre as contribuições que vão para a conferência final virem a partir da consulta pública, e a gente evitar, sobretudo, depois da consulta pública, né, na conferência final, virem demandas que não foram avaliadas, que não tem parecer técnico, né, que às vezes chegam lá na conferência final, descaracterizam o plano diretor e não tem nenhum tipo de subsídio, né, que ajude, por exemplo, né, o conselho a ter uma decisão esclarecida, né? Então, por isso que a gente faz esse controle, porque tudo que vai para a conferência vai ter um parecer, vai ter uma avaliação nossa, vai ter uma contraproposta, a gente vai adaptar o zoneamento, vai adaptar, né? Então, vai ter sempre tudo que veio da consulta um recorte, assim, né, de acompanhamento até a conferência final. O que acontece é que a gente teve uma situação, né, de ter recebido uma contribuição em período anterior à consulta pública. Né, e o que aconteceu foi que houve uma falha de comunicação nossa, da UFSC, que a gente assume isso publicamente, a gente gostaria de deixar isso claro para vocês, em que a gente não informou a pessoa que fez essa contribuição que ela deveria fazer essa contribuição no momento oportuno da conferência, da consulta pública. Né? A gente tem, só vocês terem ideia, né, foram 2 contribuições que vieram, uma no dia 16 de novembro, então, de 2023, né, e outra no dia 2 de maio de 2024, então bem antes da consulta pública. Né, e o que a gente acabou respondendo para eles é que a gente recebeu o material, né, e que ela poderia fazer essa contribuição em qualquer momento oportuno, né, do projeto, nas reuniões comunitárias e também na consulta pública. Né, e faltou a gente deixar explícito que precisaria, né, ser necessariamente tramitado pela consulta pública. Então, o que a gente acredita, assim, que é até para ser justo com a contribuição que veio e para a gente ter uma forma adequada de caminhamento, é de a gente fazer um parecer também técnico sobre essas contribuições e levar isso para a consulta pública também, e o conselho poder votar ou não poder votar isso, né? Só lembrando que não vai ser nada após consulta pública, né? Algo que veio, uma no mês de maio, né? Bem antes da consulta pública, outra ainda em 2023. São só 2 contribuições, né? Que a gente recomenda, até para evitar algum tipo, depois, de questionamento, de processo, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente está caminhando muito bem até aqui, né? E a gente queria também, nesse caso, assumir, né, junto ao conselho, que foi uma falha de comunicação nossa, que, né, a gente deveria ter deixado mais explícito naquele momento que, né, a contribuição precisaria vir via consulta pública. Então, a única sugestão que a gente daria é colocar, né, ao entendimento do conselho se a gente poderia levar para a conferência final o parecer técnico sobre essas contribuições. Então, além das 33 que a gente iria lá, seriam mais 2, seriam 35 contribuições. Tá? Então, coloco aí, não sei se você teria alguma dúvida, né, em relação a isso, né, mas foi um material que foi recebido, né, pelo e-mail oficial do plano, e que a gente fez, né, também uma informação, uma resposta oficial pelo e-mail do plano, então está tudo ali, a gente trouxe também, porque a gente não tem nada a esconder em relação a isso, né, assim, né, só para vocês saberem, e assim, vai ser um parecer que o próprio núcleo do Conselho de Desenvolvimento vai poder votar favorável ou não, então vai competir a vocês a deliberar sobre isso, né, a gente não vai ter gerência nenhuma sobre o encaminhamento desse aspecto. Aí, pergunto se a gente pode colocar em votação, se tem alguma dúvida, né, sobre isso. Roberto, Lohan. Olha, professor, eu não vejo problema, até porque foi anterior à própria abertura da consulta pública, né? Como o senhor bem colocou, é algo que está documentado, então a contribuição, de fato, ela existiu. E eu acredito que o prejuízo ele vai ser maior em não colocar para votação, que deixando ele vai ser apreciado de qualquer forma. Então, creio que os demais também não vão ter problema, mas, caso tenha alguma objeção, que se manifestem aí. Podemos colocar em votação, então, pessoal? Opa, Roberto, desculpa, não quero... Acho que é tranquilo, acho que tem que ser atendido porque veio a tempo e a modo, né? Talvez não no modo correto, mas veio a tempo. Não ocorreu o modo porque houve essa falha de comunicação, mas em razão assim de previamente, né? Eu acho que tem que ser considerado sim. Ao menos submetido à avaliação depois, né? Certo. Podemos colocar em votação, então, essa questão. Então, quem for favorável à sugestão de inclusão, então, dessas 2 contribuições aí nos pareceres técnicos e levados para a conferência, né, permaneça como está. Então, beleza, pessoal. Aprovado aí, então, o nosso... Você mutou de novo, Samuel. Não sei, acho que ele está fechando automático, sei lá. Está querendo que eu pare de falar.
Tá. E aí, então, agora o penúltimo ponto de pauta tem a ver com o regimento da conferência final. Na verdade, é só formalização do que a gente já tem discutido, assim, né? A gente só traz para vocês porque a experiência nossa tem sido muito tranquila também na conferência final, no sentido, né, não tem necessariamente uma dificuldade de discussão, de caminhamento, mas o regimento é aquela nosso instrumento, que se tiver algum tipo de situação numa conferência final, é onde a gente recorre, né, do ponto de vista dos ritos, dos tempos, dos prazos, das responsabilidades. Então, é um documento, né, às vezes formal, mas é necessário ter, né. Dificilmente a gente recorre a ele necessariamente no dia a dia da conferência, mas acho que é importante o conselho, né, tá ao par do que é esse regimento e também de aprovar, né. Então, o regimento, assim, de uma forma geral, ele define ali os objetivos, né. Então, isso que a gente comentou com vocês, né. Então, a conferência vai ter como objetivo apresentar os conteúdos sistematizados decorrentes da consulta pública realizada entre 28 de maio e 11 de junho, né, e discutir os conteúdos referidos no inciso 1. Então, a gente vai apresentar todas as contribuições, talvez a gente tenha que fazer um acréscimo a essas duas contribuições que vieram agora, então vão ser as contribuições da conferência final mais aquelas duas contribuições, né, e discutir os conteúdos. A gente vai apresentar os pareceres e vai discutir os pareceres, né. Ela vai ser no formato presencial e ela é de livre acesso ao público em geral, né. Então, isso a gente até não poderia mudar, porque essa é uma questão que vem de regulamento das audiências públicas de uma forma geral, né? Elas são espaços abertos de participação, né, e de discussão. Questão da programação, né? Então a gente tem uma solenidade de abertura, a composição da mesa diretora, a apresentação dos conteúdos sistematizados na consulta pública, o debate público sobre os conteúdos, então a gente apresenta e faz o debate, e depois a deliberação. Então, o coração da conferência está aqui, né? Apresentação, debate e deliberação. E aí a gente vai tornar público todos esses tópicos, né? Então tudo que for levado para a conferência vai ser publicizado, né, no site e tal, então todas as tabelas com as sistematizações, então para todo mundo saber, quando for para a conferência, saber o que vai ser discutido e deliberado, né? O artigo 12º, né, os trabalhos serão realizados por meio da apreciação de conteúdos sistematizados, oriundo da consulta pública. O 13º, né, apreciação dos conteúdos, ao que se refere ao artigo 2, seguir a ordem, né, apresentação, discussão e deliberação, como a gente já falou. As considerações técnicas referidas no inciso 1 do caput, né, serão apresentadas por escrito e com base em análises elaboradas pela equipe do Laboratório de Urbanismo da UFSC, né. E, claro, pode ser complementados com percepções dos presentes, né? Alguém da equipe técnica da prefeitura pode também dar, mas a gente fala que quem está jogando a responsabilidade para nós, falando, olha, a UFSC é obrigada a apresentar parecer técnico sobre as contribuições, tá? Só para deixar claro que aqui tem muito a ver com a nossa responsabilização sobre isso, né? E aí a discussão referida no inciso 2, né, do caput desse artigo, além de observar o dispositivo do artigo 14, deverá ser realizada considerando a manutenção ou supressão do texto original, a aprovação da proposta de alteração do conteúdo ou a formulação de uma proposta alternativa. Então, isso está sempre no horizonte, né? Então, a gente pode aprovar a proposta original, a gente pode sugerir manutenção ou supressão, né? E aí, quando a gente sugerir isso, a gente vai ter que elaborar uma formulação alternativa para a proposta. Então, a gente sempre tem para qualquer tópico, né? O parecer da UFSC vai ser, olha, a gente sugere modificar tal aspecto. Vocês podem rejeitar o nosso parecer e querer construir uma proposta alternativa terceira. Faz parte do processo, a gente vai ter um mediador lá para poder fazer essa construção, né? E aí só vamos votar quando o conselho tiver considerado que está esclarecido, a gente coloca em regime de votação, né? E votando pela maioria simples, a gente tem a aprovação ou não daquela alternativa. Se a segunda alternativa não for considerada, né? A gente vai até construir o entendimento. Mas, assim, de uma forma geral, acredito que vai ser bem tranquilo. O artigo 14º, né, para discussão, né, referida, então aquela parte, né, apresentação, discussão e deliberação, em relação à discussão, a gente tem essa dinâmica aqui, né, tem que ter um pedido de inscrição, a gente tem que ser muito cuidadoso nisso, né, então todo mundo tem direito à fala, todo mundo que estiver na audiência vai ter direito à fala, só que a gente vai ter que fazer uma ordem de inscrição, então a gente vai ter sempre 2 pessoas na plateia, né, acompanhando a manifestação. Pessoal, a gente apresentou tal tópico, agora é o período de discussão, quem gostaria de se manifestar? Pessoas levantam a mão, a gente faz a ordem de inscrição e faz as falas, né? Então, sempre por ordem, assim, para poder manter... E aí tem a questão de tempo também para a gente poder caminhar, né? Então, a ideia, a gente tem o respeito à sequência, o tempo de fala de 2 minutos, né? Podendo ser prorrogável por mais 1 minuto. Então, a gente faz esse controle de tempo, né? Porque pode acontecer que a pessoa gostaria de falar mais, não tem problema, né? Só que aí ela se inscreve novamente, né? E aí, né, se ela tiver necessidade de complementar alguma coisa, ela fala, mas depois os outros poderem falar também. Então, isso é bem importante,
não tem tido problema em relação a isso, mas pode acontecer de uma pessoa querer pegar o microfone e falar 20 minutos. E aí isso, às vezes, inviabiliza uma conferência, né? Então, a gente, né, tenta delimitar isso, faz o controle do tempo, bota lá um cronômetro bem grande na tela, né, e faz esse acompanhamento para que todo mundo possa ter direito a falar e as coisas poderem caminhar bem, né? Então, após a discussão, a gente tem, né, eu vou ser o responsável por apresentar os pareceres técnicos da UFSC, e a gente vai levar uma pessoa também responsável por mediar, né? Então, ele faz, geralmente, essa mediação. Vocês estão satisfeitos com essa... Né, tem mais algum esclarecimento que seja necessário, podemos colocar em votação, não podemos colocar em votação, então ele faz essa mediação para a gente poder também encaminhar, tá? Então a gente só separa o meu papel do mediador, porque o meu papel eu estou ali muito envolto na apresentação da proposta técnica da UFSC, então eu não posso confundir com o papel de mediador, né? Então a gente faz isso para separar um pouco as funções. Aí no momento do encaminhamento de qualquer tema sobre deliberação, a mediação buscará construir consenso. Então isso é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes pode ser que tenham duas posições divergentes, mas, poxa, elas estão muito próximas, né? Um quer 1,20 m e outro quer 1,10 m de calçada. Ou será que a gente precisa colocar os dois em votação, sendo que a diferença entre eles é tão pequena? Será que a gente não pode chegar num consenso em relação a qualquer proposta? Então, esse tipo de ajuste ou de negociação é feita também ali pelo mediador, né? E aí, claro, só se as pessoas estiverem de acordo com essa mediação e tal. Se elas quiserem bater o pé, não, quero 1,10 m, quero 1,20 m, quero colocar em votação, a gente coloca em votação e tal. Mas também não tem sido, tá? Assim, a dinâmica geral. E o tema sobre deliberação será submetido à votação pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal. Então, isso é uma coisa bem importante. Todo mundo tem direito à fala, para qualquer tópico que a gente apresentar, mas só o Conselho tem direito a voto. E porque isso, vocês sabem muito bem, vocês são os guardiões desse processo, acompanharam tudo. Vocês estão desde a primeira audiência de lançamento, discussão de metodologia, oficinas, diagnóstico, diretrizes, até chegar aqui. É muito importante que vocês tenham esse papel até o final, né, como fiadores desse processo. Então, por isso que a gente coloca, né, aberto para participação, mas é o Conselho que faz a votação. Aí o artigo 19º, né, em caso de deliberações do Conselho de Desenvolvimento Municipal, serão tomadas por maioria simples dos presentes com direito a voto. Isso é uma outra coisa importante, né? A gente tem que garantir o quórum mínimo, que é o parágrafo 1º ali desse artigo, né? Então sempre tem que ter metade mais um dos conselheiros, são 18 conselheiros, a gente tem que garantir pelo menos 10 pessoas lá para votarem, né? Então isso é uma coisa importante. Mas pode ser que no começo da reunião a gente tenha 16, no meio da reunião a gente tenha 14, depois vai para 12, continua tendo quórum mínimo, mas a relação da quantidade de pessoas é diferente. Então a gente sempre faz a contagem, né, dos conselheiros presentes. Quem está na Câmara, né, Vini, sabe bem como é que é essa relação. Então, a gente faz sempre a contagem para saber se a proporção da maioria simples ela se faz naquela votação especificamente. Tá? E aí, o presidente do Conselho, Lohan, ele votará somente em caso de empate. Tá? Então, tu faz o voto de Minerva aí, né? No caso de empate, tu faz a votação. Então, essa é uma questão, né, também importante. Os conteúdos da versão preliminar do plano diretor, inclusive seus anexos, que não foram objetos de formulário da consulta pública, serão considerados automaticamente aprovados. Então, isso é bem importante para evitar essa coisa de, né, uma demanda aleatória, né, um balão ali de ensaio, junta 5, 6 pessoas, né, enche um Fusca, vai para a conferência final, coloca um tópico e, às vezes, né, ela aparece ali de uma forma sem ter necessariamente uma coerência, né, com a discussão, não ter um parecer técnico, não ter, né, uma reflexão, e isso, às vezes, é o problema. O artigo 21º, né, a proposta alternativa que se refere ao inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 13º, deverá ser formulada durante a conferência. Tá? Então, a gente vai ter que entrar de acordo com a redação do texto, né, com as coisas ali na própria conferência. Tá? Para não abrir margem depois, mas a gente falou uma coisa, mas a UFSC fez outra depois, né? Então, isso é uma coisa importante para ser feito. Ressalvado o disposto no caput desse artigo, não será admitida a apresentação de novas propostas, além das oriundas dos conteúdos da consulta pública, né, dessas duas contribuições que a gente votou hoje. Aí, em relação à votação, né, os representantes do Conselho de Desenvolvimento Municipal, aptos a votar, manifestarão seu voto mediante cartões de votação. Então, isso é outra coisa que a gente faz com bastante cuidado, né? A gente vai ter sempre representante titular e suplente, pode ser que estejam os dois lá, mas só um tem direito a voto. Então, a gente sempre dá, né, o cartão de votação para o representante titular. Tá? E aí a lógica de votos favoráveis não precisa se manifestar, os votos contrários mediante cartões vermelhos e os votos abstenções, cartão branco. Então, a gente vai estar sendo um cartão branco e um cartão vermelho para cada um das pessoas que são aptas. Né?
Uma vez anunciado que está em regime de votação, não serão mais permitidas mais manifestações gerais. Então, isso também é o regimento. Quem está na Câmara, né, sabe que é essa lógica. Então, voltamos, está todo mundo satisfeito que a discussão foi feita, está todo mundo, né, contente com as explicações, vamos para o regime de votação. Depois que entra o regime de votação, a gente não volta a discutir. A gente só vai para a votação quando está todo mundo satisfeito. Então, só para isso é uma coisa para a gente poder caminhar também, né? No processo de votação por exibição de cartões de votação, somente será feita a contagem dos votos quando não for possível avaliar o contraste visual. Mas como somos poucos, a gente vai fazer, talvez, provavelmente, a contagem todas, assim. Às vezes acontece quando é uma assembleia grande, né? E aí ficar contando de 200 cartões de 200 pessoas é difícil, mas aqui, provavelmente, como não somos poucos, a gente faz a contagem, até para na ata tá bem claro, né? Quantos são favoráveis, quantos são contrários e tal. Caso seja realizada a contagem referida no caput, o resultado deverá constar os votos a favor, os votos contrários e as eventuais abstenções. E é isso, assim, de uma forma geral, né? Definir o regime de votação, né? Qual que é o quórum mínimo, qual que é o quórum para poder considerar aprovado ou não, né? Os tempos de fala, a ordem das falas, é um pouco essa lógica, assim, para a gente poder, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Mas é importante que o Conselho possa também aprovar, né, deliberar, discutir sobre o regimento e deliberar se ele está de acordo, se a gente pode fazer a publicação dele no momento. Só lembrando, né, a gente vai discutir o calendário agora na sequência, né, e a gente tem que publicar a convocatória para a conferência, para a audiência da conferência final, e junto com a publicação do regimento. Né? Então, a gente vai sugerir ali o calendário, mas é sempre 15 dias antes do dia programado para a conferência. Então, por isso que a gente tem que aprovar hoje. Se não aprovar hoje, for para outra, isso vai esticando, vai jogando a conferência final mais para frente. Tá? Então, por isso que a gente também trouxe hoje para vocês deliberar. Lohan? Eu não tenho nada que falar ali do regimento, acredito que ele ficou muito bom, vai funcionar perfeitamente. É mais uma questão de logística, se possível, no dia da audiência, colocar as cadeiras dos conselheiros, né, reservadas por conta do que o voto favorável não tenha manifestação. Então, se os conselheiros estiverem ali dispersos na plateia, fica um pouco complexo pegar o voto ali. Natália? Acho bem bom até para o vídeo, para a gravação. Nossa, Lohan, a gente busca organizar isso. E aí, queria dizer, só complementar o que o Samuel passou do regimento, né? Eu já tinha falado com o Lohan sobre essa dinâmica da votação. Ele falou que vocês são familiarizados, mas vocês ficam de pé, eu acho, alguma coisa assim, né? Dos cartões, que é bem importante para vocês entenderem, por mais que depois isso vai ser publicado, para facilitar no dia, assim. Mas como o Samuel falou, até as contribuições que vieram, acho que vai ser... Tem tudo para ser uma audiência mais tranquila, assim, mas acho que é a mais importante do plano, então é bom vocês estarem bem por dentro da dinâmica. Uma coisa que a gente pode fazer também é já reservar as cadeiras mais à frente, né, colocar lá um cartão reservado do conselho, né, então ter o pessoal do conselho bem próximo para poder votar, e a gente ter esse controle, né, facilidade de gravação, como a Natália comentou, então a gente se organiza para fazer isso. Em Antônio Carlos foi feito, em Angelina também, então acho que é uma forma de facilitar também até vocês, entre vocês, se reconhecerem, né, verem como é que está sendo a votação e não ter nenhum tipo de dificuldade, assim, de entendimento do encaminhamento que foi dado. Né? Beleza? Vamos para o último tópico? Então, o último tópico tem a ver aí com o cronograma final das atividades, né? Então, quais são as etapas que a gente tem? Vocês entenderem, né, o que está pelos bastidores, né? A gente está elaborando os pareceres técnicos, né, da UFSC em relação às contribuições. A gente tem a questão da publicação do regimento da convocatória da audiência da conferência final. A gente tem a publicação do relatório das contribuições da consulta pública, que a gente vai tentar fazer, né, o mais breve possível, assim, no sentido das pessoas virem. Então, olha, tudo que veio da conferência, né, da consulta pública está lá publicado para as pessoas terem acesso, né. E aí a gente depois tem a organização e a realização da audiência da conferência final. Então, vão ter deliberações na conferência final, né, isso vai ter impacto no texto, vai ter impacto na tabela, vai ter impacto no mapa, a gente vai ter que ter o tempo para ajustar essas coisas, né, e aí, né, nesse processamento, depois a gente elabora a versão consolidada, junto com as justificativas, né, então a gente elabora também junto com o anteprojeto de lei, os anexos todos, também as justificativas do anteprojeto de lei para poder tramitar na Câmara, onde a gente explica como é que foi o processo, como é que foi elaborado, né, qual que é o conteúdo essencial do plano, como é que ele está organizado, estruturado, para a Câmara receber, né, bem explicadinho aí né, a essência do conteúdo e do processo de elaboração do plano.
E aí depois a gente tem a organização do relatório final da participação, né? A gente vai dar prioridade máxima, Lohan, né, à questão da confecção da versão consolidada justificativa para poder entregar o quanto antes para vocês iniciarem a tramitação. E a gente, provavelmente, depois da entrega desse documento, a gente ainda vai trabalhar um pouco para fazer a sistematização de todo o processo participativo. Todas as atas, fotografias, as discussões. Então, a gente faz um documento, né, um relatório disso, que aí pode ser encaminhado, né, junto para a Câmara de Tramitação, mas também fica como testemunho, né, do processo. Então, se alguém em algum momento quiser saber o que foi discutido, em qual momento foi discutido, está lá esse documento como referência. Todas as estratégias de divulgação e tal, né? Então, fica tudo, a gente elabora esse também relatório final aí de participação. Lohan? O site, ele tende a ficar no ar como uma forma de arquivo ali? A gente, o bom que está hospedado na UFSC, né, e aí a nossa expectativa, a gente vai fazer todo o esforço para que ele permaneça, porque para a gente, como laboratório, é muito importante, né, ter esse material. A gente está mantendo de Angelina, está mantendo Nova Serra, está mantendo todos os planos que a gente tem feito agora, a não ser que a política da UFSC daqui a um tempo mude, e aí que, sei lá, eles vão restringir a disponibilidade de espaço, mas enquanto a gente puder manter, a gente quer manter ela ativa. Né? E aí lá está tudo, né? Está toda a memória também, as gravações, todas as reuniões, as atas, listas de presença, está tudo lá, né? E aí, em relação ao calendário, né? Então, hoje a gente está aí no dia 19 de junho, quarta-feira, essa reunião do Conselho. A gente sugere que a publicação do regimento e da convocatória, né, para a conferência, da audiência da conferência final, aconteça até terça-feira que vem. Ou seja, desculpa, eu não coloquei em votação. Coloquei em votação o regimento? Não, né? Desculpa, então vamos só formalizar isso. Eu acho que talvez não tenha nenhum tipo de questionamento, mas desculpa, acabei querendo atropelar isso. Roberto, por favor. Já que o regimento vai ser votado, e ali ficou bem claro que aquilo que não foi objeto de observação na consulta pública está formalmente aprovado, né? Se bem que diz respeito ao que está escrito, não ao que não está escrito. Mas eu queria dizer o seguinte, que pela relevância da questão não abordada, que eu me referi anteriormente, eu gostaria, assim, se não for possível nenhuma outra solução, que a equipe da universidade prepare algum parecer alternativo, um estudo preliminar, um estudo provisório, algo do tipo, porque está sujeito, de repente, isso aí ser objeto de deliberação na Câmara e possa violentar o nosso plano, né? Ou, de repente, contratar uma consultoria especializada fora do processo, né? Então, a minha opinião, a minha sugestão é que a equipe da UFSC não deixasse isso em branco, preparasse uma carta na manga. Eu até sugeriria o seguinte, como agora foi deliberado a contribuição excepcional, isso aí também poderia ser objeto de uma deliberação do tipo, a minha opinião, para que depois não diga que isso não foi aventada a hipótese, né? Eu lamento que não foi objeto de consideração pela equipe da UFSC, e lamento e peço desculpa de eu não ter feito a sugestão que eu estava condicionado a fazer. Mas eu só faço esse alerta, tá? Uma sugestão, Roberto, que a gente faz, né? Não sei se, claro, que se satisfaz a tua apreensão, a gente tem se colocado à disposição, a gente fez semana passada uma reunião técnica com a Câmara de Vereadores de Angelina. Eles estão iniciando a tramitação agora disso. E eles tinham uma série de dúvidas técnicas e foi uma relação bem boa, assim, de discutir vários aspectos desse e a gente colaborar na reflexão sobre o impacto de determinadas circunstâncias e tal. Então, me parece que essa talvez seja uma solução menos perigosa, né, do que a gente, de repente, agora, uma excepcionalidade para uma coisa pós-consulta pública, né. Então, a gente, o Vinícius está aqui, né, a gente se coloca, Vinícius, realmente à disposição, assim, né, a gente tem aí... Eu digo isso, sabe por quê? Porque numa conversa informal que eu tive com o prefeito municipal, apresentando para ele essa rota alternativa da centralidade de São Pedro de Alcântara com Santa Teresa,
ele achou interessante, mas disse que isso não seria a preocupação principal, assim, não a preocupação, mas a demanda principal em termos de mobilidade em São Pedro, mas sim a questão do contorno da sede do município em função da abertura da 281 para Angelina. Ele disse que aquilo seria muito mais importante do ponto de vista estratégico para o município do que, no momento, a questão da rota alternativa sede município do São Pedro com Santa Teresa. Então, eu estou apresentando essa preocupação porque, na parte do executivo, passa essa preocupação. A sugestão que eu dou, talvez, desse encaminhamento, né, e aí o Vinícius, né, como representante da Câmara de Vereadores, a gente coloca nessa condição de colaborar nesse debate dentro da Câmara. Eu acho que é uma questão... Acho interessante, eu acho que seria uma solução. Vou dar uma palavrinha rapidinho, então. Por favor, Vinícius. Eu concordo com o Roberto, tá? Realmente esse tema já foi debatido nas oficinas, né, a necessidade de com a abertura da 281, de precisar de um fluxo mais rápido para desviar do centro histórico do município, que ali, naturalmente, por ser um centro histórico, é Ruazinha do Lajota, e a gente teve esse trecho que foi municipalizado. Então, a gente como tivesse um hiato na 281 no centro da cidade. Então, acho que dentro do plano tem que prever o reaver com o próprio governo do estado, que auxilie na confecção desse trecho, porque seria a continuidade da 281 que foi municipalizada, onde a cidade assumiu a manutenção durante esse trecho, né, que é da Secretaria de Obras até a Vila Junques. Então, acho pertinente, acho que a gente pode debater na Câmara também, né, mas eu acho que é de extrema relevância o apontamento do Roberto. Eu também tinha pensado nisso e acabei não colocando, tá? Só para contribuir aí. Então tá, isso ainda não é tarde, né? Acho que tem um momento talvez para fazer isso. A questão é só a gente ser cioso de a gente tentar levar esse rito de acordo com o estabelecido até o final, porque às vezes para tentar corrigir uma boa intenção de uma boa solução, às vezes a gente acaba possibilitando uma descaracterização. Então eu sugiro, né, se for o encaminhamento que vocês, o Dr. Roberto já, né, comentou que a gente também se coloca à disposição para fazer essa contribuição na Câmara, né, e fazer esse suporte aí técnico, né. Podemos colocar em votação, então, o regimento da conferência, pessoal, como é uma pauta, né, que a gente precisa ter uma deliberação. Vamos fazer daquela forma, então, né, então quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste aí, coloca uma mãozinha ali, né, aquela mãozinha de baixo, abre o microfone. Então, certo. Então, considerado aprovado aí o regimento da conferência. Então, desculpa ter antecipado aí a próxima pauta, mas já expliquei um pouco dela. Eu vou lá para a questão das datas, então. Então, hoje é a reunião do dia 19, né, que é essa para discussão dessa pauta que a gente apresentou. Nossa sugestão é de fazer a conferência, né, iniciar ela dia 10, né, aquela coisa, a gente espera que dia 10 a gente feche mesmo, né, e tudo indica que a gente vai conseguir fechar no dia 10, mas se tiver necessidade de fazer uma nova data, dia 11 ou dia 12, né, aí a gente conversa com o conselho, né, e amplia essa data ou não, de acordo também com a nossa disponibilidade naquele momento. Então, a gente é uma conferência aberta, né, no sentido da duração dela. E aí, se for no dia 10 mesmo, numa quarta-feira, que geralmente é a data que, né, que a gente consegue também, que tem um pouco mais de quórum aí com o conselho, é a data que a gente tem geralmente se reunido, né, aí a gente precisaria, claro, publicar 15 dias antes, né, no mais tardar no dia 25, que é terça-feira que vem. Para a gente é bem tranquilo, né, Natália? A gente consegue encaminhar, talvez, até amanhã ou sexta, no mais tardar, o documento, né, sugestão do texto para a convocatória e do regimento da conferência. Aí só depois pedir para o Lohan, sempre tem sido bastante eficiente nisso, né, mas fazer a publicação daí até o dia 25 de junho, né? Então, a gente teria essas duas datas chaves agora. Até terça-feira que vem da publicação no Diário Oficial, da convocatória e do regimento, e no dia 10 a conferência final. Né? Se tudo der certo, se, né, a gente tiver ali um bom encaminhamento, a gente acredita que talvez 10 dias depois, ali pelo dia 20, a gente já consiga encaminhar a versão consolidada e tal, mas tudo vai depender, né, do que for a conferência. A gente não sabe o que vai ser, mas a gente espera que seja tranquila, mas, né, dependendo da característica das aprovações ali, a gente consegue ter uma rapidez maior ou menor, né, da entrega da versão consolidada. A gente espera realmente que a gente consiga fazer isso aí, né, no mais tardar, no começo da segunda quinzena do mês de julho. Assim.
Então, era essa a votação, né? São datas importantes, né? Então, é importante também que o Conselho delibere sobre isso, porque a gente começa a fazer o material gráfico para publicação, a divulgação, né? Começa a mobilizar as redes e tal. Contar com o apoio de vocês, mais uma vez, para ajudar a divulgação, né? No WhatsApp a gente faz aí a artezinha para vocês, né, divulgarem também. A gente quer que tenha, né, bastante gente ali. Claro, a gente sabe quanto mais gente, mais dá um calor maior para conduzir a conferência, mas acho que dá mais legitimidade também no final se a gente conseguir, né, aprovar tudo com consenso, né, ou com o entendimento da maior parte dos presentes. Assim. Roberto? Eu preciso me ausentar. Tranquilo, acho que já pode colocar em votação. Não sei que tem alguma sugestão diferente dessa, se a gente pode colocar em votação, a gente já encerra. Esse é o último tópico aí da reunião. Eu acredito que a gente pode aprovar aí o dia 10, previamente. Eu só vou pedir o dia de amanhã para eu confirmar se o espaço está disponível, né? Que é o nosso padrão ali. Ele estando disponível, eu acredito que fica bom para todo mundo ali. Rafael? O horário vai ser à noite também, dia 10? Boa pergunta, mas é 19 horas, sugestão nossa, né? Ok. A gente deveria ter colocado aqui, mas 19 horas, mantendo, né, o que a gente tem tido geralmente de referência de horário. Podemos colocar em votação, então, pessoal? Então, vamos lá, a última votação da noite, né? Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levanta a mãozinha ali de baixo. Então, aprovado. Né? Então, é isso, tá aí, é o último slide só de agradecimento e, né, e de divulgação novamente das redes aí, de divulgação das mídias do projeto. Então, pessoal, a gente vai continuar o nosso trabalho interno aí de elaboração dos pareceres, tá? A gente está fazendo com bastante cuidado, fazendo várias reuniões internas, discussão e tal, e a gente agora dar aquele último fôlego para tocar esse processo muito bem, como tem sido até agora, até o dia 10 de julho ali, a gente conseguir encaminhar bem o plano diretor. Agradeço mais uma vez aí a disponibilidade de vocês, né, a compreensão, né, também, né, situações aí que às vezes a gente foge do nosso controle, algumas falhas aí nossa de comunicação, então obrigado também para o Conselho ter acolhido essa situação. Tá? Desejo aí boa noite, bom descanso para vocês e até a próxima. Se o Lohan quer dar uma última palavrinha aí, Lohan. Eu só agradecer também vocês da UFSC, né, toda a equipe do Laboratório de Arquitetura e Urbanismo pela parceria até aqui e também pelo engajamento do Conselho da Cidade, a parabenizar aí o Vinícius como membro do Legislativo que acompanhou o processo do início ao fim e torcer para que ele seja o defensor aí do nosso plano diretor durante o processo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até para a audiência final. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Abraço, boa noite. Abraço. Boa noite.